Oi pessoal, vim mostrar pra vocês, eu tô fazendo pela primeira vez a minha argola, porque eu geralmente uso aqui o cabo do coador, né, só tenho esse, e eu preciso de mais argola, então eu resolvi fazer a minha com a mangueira de nível. Mangueira de nível, né gente, vocês sabem que são aquela mangueirinha que os pedreiros usam, né, pra trabalhar nas construção, e eles geralmente descartam, tem umas que é bem novinha, eu acho que é porque ela fica amassada e não serve mais quando compra, né, quando tá novinha. Então, eu achei um montante. Essa aqui foi uma amiga minha que me deu, que o marido dela é pedreiro, e ela me deu. Então, para me fazer uma argola assim grande, geralmente meus pés de porta, eles não são tão pequenininhos como aqueles que a gente vê na internet. Sempre eles são maiores. E eu vejo muitas pessoas usar a garrafa PET, né? Ela corta aqui uns certos centímetros, não sei bem quanto, né? Eu nunca fiz, porque eu até tenho uma vez para fazer outra coisa que dava certo com esse diâmetro. Porém, não ficou muito boleada, não. Ficou meio feiozinha. Também é questão de prática, né? Eu não pratiquei, né? Então, ficou meio feiozinha o boleamento. Mas enfim, para os meus pés de porta não dá, porque eu tenho uma de 10 centímetros e fica pequeno, desproporcional para o meu peso de porta. Então, eu prefiro fazer a minha ou usar isso aqui, né, que é o cabo de coador. E geralmente eu serro aqui, né, o cabinho e encapo ele. Já encapei com barbante, já encapei com cordão de São Francisco, já encapei com fita de cetim, mas pode ser também até com tecido que você tá fazendo seu peso de porta. E aqui, então, eu cortei 40 centímetros, né, de mangueira. Depois cortei um pedaço de arame maior, ó, maiorzinho, pra mim colocar essas duas pontas aqui, passando uma por dentro da outra novamente, dentro da mangueira, né? Depois que eu vou passar cola, depois que eu fiz isso, eu vou passar cola, colar. E pra reforçar, eu vou passar a fita isolante ou fita crepe. Eu vou passar a fita isolante, que eu acho a cola dela melhor. Mas pode ser a fita durex, a fita dupla face, a que vocês tiverem aí. E vou encapar ela com fita de cetim. Eu vou encapar com fita de cetim ou com tecido, porque ela já é bem grossinha, ela já é boleadazinha, né? E a mangueira de nível é grossinha, então ela já tá legal. Então, eu vou só encapar ou com tecido ou com fita de cetim. Eu creio que é com fita de cetim. E essa parte aqui da emenda, eu vou colar no meu peso de porta. Então, é assim que eu vou fazer quando eu não tiver as minhas argolas, do tamanho que eu desejar. Então, é assim que eu vou fazer, usando mangueira de nível e arame. Olha só, pessoal, então assim ficou a minha argola. Eu passei a cola Tec Bond, colou, e aí eu reforcei com a fita isolante. Eu gosto muito da cola dela, uma cola bem segura. Acho melhor do que a fita crepe, do que a fita transparente, né, fita crepe. Enfim, mas você usa a fita que você estiver, só para dar um reforço, porque já tá coladinha. Eu não testei com cola quente, eu já fui pra Tec Bond. E assim, uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês, que para ficar assim redondinha, bem redondinha, vocês pegam um objeto redondo, 100% redondo, e aí você modela o arame, né? Você faz a curvatura na vasilha redonda, né? No pote redondo. Seja lá o que vocês pegarem, uma lata, ou se estiver de redondo, vocês fazem o círculo envolvendo no objeto, né? Para ficar bem redondinha. Então, aqui só falta encapar e beleza. E é assim que eu vou fazer minhas argolas quando não tiver. Então, pessoal, assim ficou, né, minha argola, né? Já depois que eu mostrei como eu fiz, já encapei aqui com tecido, o próprio tecido que eu vou fazer a base, que eu fiz a base do meu peso de porta. Geralmente eu encapo com fita de cetim, mas aí vocês podem usar, né, barbante, sisal, cordão de São Francisco, né? Então, vai do que você tem em casa e do que você desejar encapar a sua argola. Aqui, dessa vez, eu encapei com tecido. Olha só, pessoal, já trouxe a minha base também pronta, que eu já peguei um pedaço de tecido com 20 centímetros, fiz o fuxico, coloquei o CD dentro e já colei aqui na minha base. Esse círculo aqui, o diâmetro desse círculo tem 36 centímetros. E a quantidade de areia, eu agora pra ficar com uma medida certa, eu agora resolvi usar essa medida aqui, ó. É uma garrafa PET com 13 centímetros de altura, eu deixei aqui. E eu usei uma garrafa dessa, 1,5. Acho que passando um pouquinho de 1,5, mas pouca coisa. Mas ainda caberia mais, porque ó, ficou bem fechadinho aqui. E eu não gosto que fique aqui fechadinho. Eu gosto que ela fica com aberturinha, para quando eu for colar a argola, não ficar
alta, dá volume. Eu gosto porque ela ficando um pouquinho aberta, aí ela vai ficar bem certinha lá com o peso, né? Com a areia na sacola. Mas fica bom assim também. Há quem prefira fechar, eu não. Mas também é opcional. E o próximo passo agora é justamente colar essa argola aqui. Depois que eu colar essa argola, eu já cortei aqui um pedaço, um círculo, né, do tamanho do CD. Vou dobrar assim ao meio, ó, dobrei assim ao meio e vou dar um piquezinho. Vou fazer uma aberturinha aqui desse lado e do outro lado, para mim colocar em cima da argola. Dar um acabamento antes de colar as flores. Quando eu fizer esse processo, quando eu colar, trago para vocês. Olha só, pessoal, colei, né? Aqui, quem desejar dar uns pontinhos, aqui pegando o tecido, passando por cima da argola, fique à vontade. Eu não vou fazer os pontinhos, mas eu vou colar outro pedaço de tecido antes de fazer o acabamento. Se eu tivesse o feltro, gente, o feltro diz que é muito bom para dar mais firmeza na alça. Agora, uma coisa, gente, lembrando, não é que vocês vão pegar o peso de porta pela alça. Eu não recomendo, não me responsabilizo. Aqui é só de enfeite. Mas aí eu vou, para ficar ela firmezinha, eu vou só colocar colar um pedaço de tecido e depois eu venho com acabamento com aquele círculo lá que eu já mostrei. Olha só, pessoal, colei, só que antes do tecido, né, como eu falei que não tinha feltro, eu usei um pedacinho de EVA. Peguei um pedaço de EVA, colei aqui em cima da argola pegando a base, depois vim com um pedaço de tecido, passei por cima, né, colei também. E agora sim eu vou fazer o acabamento, ó. Já cortei aqui né, dobrei ao meio, deixei só o centro aqui fechadinho. Vou passar cola, colocar ele aqui. Aí, essas partezinhas que fica aberta, eu fecho aqui, ó, por baixo da alça também, pra ficar um acabamento bem legal, Tá vendo? Vai ficar, não vou mostrar colando, porque, como eu falei, eu gosto muito de usar cola de silicone. Então, por isso que eu não vou mostrar colando, mas quando eu colar, eu trago pra vocês. Olha só, pessoal, colei, ó. Veja que dá pra ver um pouquinho aqui, ó. A marquinha do círculo, né? Mas ficou já com o meu acabamento. E colei aqui, né? Como eu falei, aqueles pedacinhos. Não dá pra ver aqui, ó. Mas aqueles pedacinhos que eu deixei aberto é pra poder colar aqui debaixo da alça. Pra ver se ela fica firme, né? Cada vez mais firme. E agora falta eu decidir, gente, o tipo de flor. Porque eu não sei se eu vou usar desse modelo. Que eu geralmente eu fiz todos os pesos de porta, eu fiz com essa. Só teve o último peso de porta que eu fiz com esse modelinho aqui, né? Que é o círculo só dobrado ao meio e fazer o alinhavo, né? Então, tô pra decidir se eu vou usar esse modelo ou esse modelo, mas vai ser vermelha. Olha aí, pessoal, já colei a minha primeira camada de pétalas. Então, aqui tem 12. Eu uso a medida do CD, né? E eu fiz esse modelinho aqui de flor, que é aquela que você dobra ao meio e dobra ao meio novamente. Essa aqui é para fazer uma florzinha menor. Essa aqui tem 9 centímetros, que eu uso a tampinha do pote, né, creme escala, para fazer a menorzinha. E como eu já tinha colado a alça, então depois que eu passei todas as pétalas para a linha, aí eu coloquei aqui em volta, né, da alça e amarrei aqui mesmo, porque se eu amarrasse antes, né, não dava para mim passar ela pela alça. Então, eu tive que colocar ela sem amarrar, amarrei e depois foi que eu passei cola. Fui levantando elas, passando cola e aqui já está coladinha. E agora eu também já adiantei a segunda camada, que também tem 12 centímetros cada pétala, mas aqui só tem 8 pétalas, vou passar cola aqui por trás, né? E vou colar intercalando e aqui por cima da alça. Então, ela vai ficar assim, ó, por cima. Quando eu colar, trago pra vocês. Olha aí, pessoal, colei e também já colei 4 folhinhas artificial, que é pra mim fazer agora o acabamento. Eu fiz o miolinho, vou mostrar pra vocês agora, que é um botãozinho, ó, se abrindo. Para mim fazer esse botãozinho, eu usei 5 pétalas de 12 centímetros. Olha, para mim fazer esse botãozinho, eu peguei uma pétala, dei 3 pontinhos aqui no início. Aí aqui eu abri, essa parte do meio fica aberta, né, gente? Fica esse vazio aqui, né? Então não dá certo. Ou você faz na última, ou você faz na primeira. Assim, na minha opinião, a ordem aqui não altera o resultado, não. Então eu sempre faço na primeira.
abro aqui, aí venho com o meu enchimento, coloco aqui e continuo fazendo meus pontinhos, o alinhavo, né? E puxo, aí ele vai ficar gordinho, né? Ficar um botãozinho gordinho. E fecho a linha, remato. Então, aqui, ó, eu coloquei o meu enchimento, fecho ele até o final. Eu não vou fechar esse aqui porque eu tô só simulando, né? Porque não vou precisar de um botãozinho agora, esse aqui já é pra fazer minha florzinha. Aí, aqui eu fecho, né, todinho e pronto. E arremato. Aí, fica o botãozinho, puxa a linha, né, fica o botãozinho. Aí, venho mais com 4 pétalas, passo na linha as 4, né? E aí, quando eu passar as 4 na linha, eu também já fecho. Só que eu deixo uma folguinha, ó. Eu deixo uma folguinha e introduzo o botãozinho do miolino. Então, fecho a minha 4 pétalas e aí eu passo cola e colo o meu botãozinho. E assim fica a finalização da minha florzinha. Aí agora eu só passo cola aqui, né? E colo aqui no meu peso, na minha florzinha. Passo cola e colo aqui. Olha só, pessoal, colei meu botãozinho, já tá coladinho. Já também colei minhas florzinhas. Aqui são, né, 2 florzinhas com 5 pétalas cada. E as pétalas são de 9 centímetros. Pra fazer o miolinho, pra dar um diferencial também, assim, pra ficar, não só ficar no vermelhão, né? Eu coloquei esse falso strass dourado, pra fazer o miolinho da minha flor. Também, gente, tem uma cianinha aqui em casa, tem uma fininha e essa aqui é uma mais larguinha. Deve ter mais larguinha, mas eu não sei aqui os milímetros, né? Mas ela tem uma fininha e uma mais larguinha. Essa é a mais larguinha. Aí, ó, fui aqui dando voltas, né? Dando um espaçozinho e colei aqui também na alça, para não ficar só o vermelhão. Também já, dessa vez eu caprichei no artificial, eu colei esse raminho aqui, colei esses aqui que vem, às vezes em rosa, em algum tipo de flor, vem com esses pistilhozinho, que eu nem sei o nome direito disso aqui. Mas aí eu colei até 2, porque eles são bem ralinhos, né? Colei 2. Também, ó, colei aqui na lateral da alça. Eu comprei um galinho, só com o galinho vem com um bocado dessa pecinha aqui, ó. Então, eu assim mesmo, do jeito que tava aqui, eu não separei. Do jeito que tava aqui, passei cola aqui no final e coloquei lá dentro, né, bem por baixo da alça, para esconder alguma linha, alguma imperfeição, né, e ficar também um detalhezinho. Sim, gente, também já fiz minhas folhas. Essa flor, ela tem 12 pétalas, então eu cortei 6 círculos de 12 centímetros, do mesmo tamanho da minha flor, né? Da pétala da minha flor. Aí, como ela tem 12, eu cortei 6, porque aí, ó, eu intercalei e fui deixando uma intercalando, deixando uma intercalando. E assim eu fiz em toda a volta do meu peso. Colei as 6 sépalas, né? As folhinhas, na verdade. 6 folhinhas. E também, gente, para dar acabamento aqui atrás, eu sempre gosto de fazer uma flor, certo? Só que dessa vez eu resolvi mudar. Eu fiz 2 folhinhas juntas, né? Não fiz separadamente, fiz 2. Aí, para esconder a cola da flor, porque essa alça, ela é um pouco fina. Então, às vezes, você, para colar a flor bem, vaza um pouco de cola. Se colocar só um pinhão, eu não me confio, né? Eu gosto de colocar uma colinha boa. Aí, às vezes, vaza. Sempre vaza, na verdade, porque a alcinha é fina. Aí, para esconder também a cola dos raminhos que eu colei, aí eu fiz essas 2 folhinhas, colei. Só que aí também mostra a cola, ó. Tá vendo que tá mostrando a cola? Essa daqui dá pra ver bem, ó. Tá mostrando a cola. E aí aqui eu vou dar acabamento. Com o quê? Com uma florzinha. Só que com uma florzinha pequena. Uma florzinha pequena, ó, de EVA. Então, vou passar a cola aqui e venho e colo bem aqui, ó. Então, fica o meu pezinho de porta, a frente é esse, e aí, se você virar, vai estar com bom acabamento. Então, vou colar e trago pra vocês, já tudo finalizado, porque ele já tá prontinho, só falta mesmo isso. Agora sim, pessoal, finalizado meu pezinho, ó, colei as florzinhas, ó. Ó como ficou legal, até dá pra ser a frente do peso de porta, ó. Então, mas é assim, eu gosto que atrás fique também o acabamento, né? Porque assim, vai ficar escorado na porta, mas sempre tem aqueles curiosos, né? Então,
quando pegar e, tá com cola, né? Então, assim não, aqui tá todo, né, acabamento, gente, acabamento é tudo, né? A peça fica valorizada, né? Assim, as pessoas dão mais valor, né? O trabalho artesanal, ele não tem valor, então quando é uma peça assim mais arrumadinha, tá certo que não querem pagar o valor que merece, mas a gente pelo menos vende, né? Não vende mais baixo, um preço mais baixo, mas aí é um artesanato apresentável, né? Então, gente, eu amo, né, esse tipo de peso de porta. Aqui eu só reciclei nesse tipo de peso de porta, não dá para reciclar muito, né? Só o CD, né? A gente bota aqui o peso CD e reciclei a mangueira de nível. Mas eu amo esses pesos de porta redondinho assim, gente. E assim, no vídeo, eu não sei se dá para perceber direito, mas ele é uma cor vermelha. É porque hoje está nublado, aí não dá para ver bem. Mas é um peso de porta com as flores vermelhas. Tchau e até o próximo.